Beleza, pessoal? Vamos aqui dar continuidade, né? Probabilidade. E vamos fazer mais algumas questões envolvendo teoria de conjuntos ainda, tá ok? Vamos fazer uma questãozinha aqui agora, vamos lá? A questão fala o seguinte. Questãozinha 2015, desse ano agora, tá? Feita pela Fundação Universo, a GEPEN 2015 aí. Fala bem assim, ó. Dos 200 candidatos aprovados no concurso para o cargo de agente de atividades penitenciárias, 160, né, foram selecionados na ampla concorrência e 40 foram selecionados entre os candidatos que se declararam portadores de alguma deficiência. Então, dos 200 candidatos, 160, né, sem nenhuma deficiência, correto? Não são portadores de deficiência, e 40 são portadores de deficiência. Então, 160 com 40 volta para quanto? Volta para 200, beleza? Só marcar aqui para a gente poder começar a interpretar direitinho. Então, são 200 candidatos, só que 160 na ampla concorrência e 40 cargos específicos, né, direcionados para quem? Portadores de alguma deficiência aí, beleza. Sabe-se que entre esses 200 aprovados, 80 são formados em Direito, 90 são formados em Sociologia, 55 são formados em História. 32 são formados em Direito e Sociologia. Opa! Já tem algo em comum. 23 são formados em História e Direito. 16 são formados em Sociologia e História. E 8 são formados em Direito, Sociologia e História, nos três ao mesmo tempo. Os demais não possuem nenhuma dessas formações. Bem, Josimar, então vamos lá. Nós temos o seguinte aí, né? Nós temos algumas informações, temos 200 candidatos, né? Desses 200 candidatos, 160 selecionados na ampla concorrência, geralzão aí, e 40, né? São vagas específicas aí para portadores de alguma deficiência. Aí colocou o que aí? Formados em Direito, formados em Sociologia e formados em História. Mas eu posso ter candidatos, né, que foram aprovados em que tem mais de uma formação? Sim, Josimar. E deixou claro aí. Pode ter uma formação, podem ter duas formações, três formações e até aqueles também que não possuem nenhuma dessas formações aí citadas. Então, se tem algo em comum, eu vou montar diagrama. Beleza? Essa provinha aí, gente, foram 10 itens, agora em 2015. Essa prova foi feita pela Fundação Universo, aqui em Brasília. Mas, Josimar, se você pegar TRT 2008, essa questão ela é repetida. Essa questão, na verdade, ela foi feita em 2008 pela Banca CESP, né? Por que, Josimar, você está falando isso? Porque esses números aí são idênticos à prova do TRT 2008 feita pelo CESP. Então dá-se a entender que existem alguns examinadores que eram do CESP, que também participam hoje da Fundação Universo, né? E para começar, essa provinha aí foi de o quê? Certo ou errado, né? Assertivas, que é a característica de quem? Do CESP. Então, ou seja, Osmar, eu tenho que fazer todas as questões. Eu tenho que treinar independente da banca, porque as questões se repetem, né? Você vê uma coisa, a questãozinha, se você pegar lá, tem até na minha lista de conjuntos, essa questãozinha que eu estou falando para você de 2008, né? Então, ou seja, Osmar, quando eu bati o olhinho aí, eu falei, caramba, essa questão é repetida, ó. E foi de outra banca. Então a ideia é o quê? Você treinar bastante, gente. Quem é que passa no concurso? Aquele que faz mais, meu Deus. É aquele que treina um pouquinho mais, aquele que se dedica mais. Tá ok? É questão de treinamento. Então, já percebeu o que, Josimar? Que tem algo em comum. Então, se tem algo em comum, vamos lá comigo. Vamos montar aqui o nosso diagrama. Opa. Aqui. Mas são quantos, Josimar? Ah, agora são 3. Não é isso? São 3. Nós temos Direito. Vou ficar de pretinho aqui. Nós temos Direito. Nós temos Sociologia e nós temos História. Beleza? Direito. Direito são quantos? A questão fala que 80 são direito. Sociologia. 90 candidatos são formados em Sociologia. E História. Nós temos 55. A questão fala que 8 lá no texto, 8 são formados nos 3, tem as 3 formações. Então começa logo aqui por ó.
8, né? Lá no comando fala o que mais também? Que 32 são formados em Direito e Sociologia. Direito e Sociologia, né? São quantos? 32. Direito e Sociologia. Já tem quanto lá dentro? 8, então faltam 24. Beleza? A questão continua dizendo lá no comando que 16 são formados em Sociologia e História. Sociologia e História. Quantos? 16. Se já tem 8, estão faltando 8. Josmar, a questão diz ainda também que em Direito e História são 23. Então lá no comando fala, né? Direito e História, que é a interseção, o E na interseção, são 23. Já tem 8, faltam 15. Perfeito. Aí, olha só. Direito, o conjunto direito, que é esse maior aí, ó. Direito tem que ter 80. Certo? Tem que ter 80. Mas nós já temos quanto lá dentro, Josmar? Temos 15, mais 8 e 24. Então, 15, 8 e 24 somados para 80, está faltando quanto? 33. Beleza? Depois, Sociologia são quantos? Sociologia são 90, né? São 90. São 90. Já tem quanto lá dentro? 24 com 16, que são 40. Então tá faltando 50. Depois fala o quê? História. História são quantos? 55. Então, História 55. Aqui, ó. História 55. Já tem 8 mais 15. Tá faltando 24. Beleza? Então é o seguinte. Mas no comando fala o seguinte pra gente. Que nós temos 200 candidatos ali, né? 200 candidatos. Perfeito? 200 candidatos. Sabendo que 160 ampla concorrência e 40 foram aprovados com, né, carga de deficiência alguma, portou de alguma deficiência. Então é o seguinte, eu vou pegar e fazer o seguinte. Vamos, para chegar na realidade, né, o que está dentro. Então, o pensamento é, já tenho quanto aqui? 80. Eu tenho que chegar em quanto, Josmar? Eu tenho que chegar em 200. Não são 200? Então já tem 80, né? Mais 50, mais 50, 130, mais 8, 138, mais 24, 162. Então aqui dentro nós temos 162. Mas para chegar em 200 está faltando aqui fora ainda, não é isso? 162. Para 200 está faltando quanto? 38. Então 38 foram os aprovados que não tem formação nem em Direito, nem em Sociologia e nem em História. Beleza. Então montamos aí o nosso, né, diagrama perfeitamente. Beleza? Perfeitamente. Então, quantos são formados em Direito? Em Direito são 80. Mas apenas Direito? Opa, 33. Quantos são formados em Sociologia? 90. Mas apenas Sociologia? Opa, 50. Quantos são formados em História? 55. Mas apenas História? Opa, 24. Nenhuma das três formações? 38. Formados em Direito e História? 23. Mas apenas Direito e História? Opa, 15. Direito e Sociologia? 32.
mas apenas, somente e exclusivamente direito e sociologia, 24. Sociologia e história, 16, mas apenas sociologia e história, aí são 8. Que possuem as 3 formações, 8 candidatos. Beleza, gente? Então aí o diagrama ele vai te responder qualquer pergunta, porque ele traz o que pra gente? Uma interpretação concreta do que está acontecendo. Beleza? Então vamos aqui agora. Vamos lá. O item 7 fala assim: mais de 40, né, dessas pessoas são formadas unicamente em direito. Mais de 40 dessas pessoas são formadas unicamente em direito. Vamos lá. Unicamente em direito, né, somente direito, né, nós temos quanto, Josimar? Né? Ele falou que é mais de 40. Mais de 40 única. Em direito, apenas em direito é quanto? 33. Eu não falei direito, eu falei apenas, somente, unicamente em direito. Nós temos quanto? Nós temos 33. Mas o item falou o quê? Que é mais de 40. É mais de 40, Osmar? Não, é menos, porque falou ó, unicamente, somente, exclusivamente, apenas. É mais de 40? Não, não é mais de 40, é menos. Então o item 7 está errado. Beleza? Aí fala bem assim, é possível, né, que todos os 40 selecionados entre os candidatos que se declaram portadores de alguma deficiência não sejam formados em direito, em sociologia e em história. Olha só, quantos não tem nenhuma dessas 3 formações? Quantos? 38. Os que têm deficiência são portadores é o quê? 40. Tem como eu colocar 40 dentro de 38? Tem como todos os que possuem, que são portadores de deficiência, tem como todos que são portadores, que são 40, não terem nenhuma das 3 formações? Não, Josimar, porque não tem como eu colocar 40 dentro de 38. Não tem como, não é isso? Não tem como. Então, vamos voltar lá. O item está errado. Beleza? Não tem como eu colocar esses 40 dentro de 38. Vamos lá. Depois. É possível que a única formação de todos os 40 selecionados entre os candidatos que declararam portadores de alguma deficiência seja sociologia? Tem como todos que se declararam portadores de alguma deficiência, dos 40, serem, né? É possível que a única formação de todos os 40 selecionados entre os candidatos que se declararam portadores de alguma deficiência seja sociologia? É possível isso acontecer? Vamos verificar lá? Só sociologia, 40. É possível, né, que todos os deficientes, né, que se declaram portadores sejam formados unicamente em sociologia? É possível? É, não é verdade? É possível. Por quê? Porque o 40 cabe dentro de 50. Aí tudo bem, né? Certo item. Belezinha. É possível? Sim, é possível. Ótimo. Vamos lá, próximo item. Aqui agora. Próximo item fala assim, item 10. Agora sim, probabilidade. Escolhendo-se ao acaso, né? Escolhendo-se ao acaso, né? Um dos candidatos aprovados entre aqueles que possuem uma, 2 ou 3 formações mencionadas, a probabilidade de que ele seja formado apenas em história é inferior a 0,2. Então, probabilidade, P de N, a razão entre meus casos possíveis e casos favoráveis. Quem é meu universo aqui? Olha só, aquilo que eu falei para vocês, tem que verificar quem é meu universo, tem que verificar quem é o meu todo. Ah, vou colocar os 200 candidatos. Calma. Ah, vou colocar 200 aqui embaixo, Osmar. Não, não é assim, rápido, não. Você tem que verificar se é de todos os candidatos, se são apenas de alguns candidatos que têm uma certa formação. Então tem que verificar quem é seu universo primeiro,
Beleza? Então vamos lá. Tem alguma condição, Josmar? Vamos verificar, ó. Escolhendo-se ao acaso um dos candidatos aprovados entre aqueles, olha, não são entre os 200, não são entre todos os candidatos aprovados, entre aqueles que possuem uma, duas ou três formações mencionadas. Então, quem são aqueles que possuem uma ou duas ou três formações mencionadas aí? Vamos voltar no diagrama lá. Quem são eles, Josimar? É os que estão aqui dentro, né? Ó. São quem? Ó, é quem está aqui dentro. Realidade não é o que está fora, é o que está dentro. Quem é que possui uma ou duas ou três formações? Ou na união, então a união dos três conjuntos é aqui dentro, que eu estou pintando de amarelo. Ó. Isso é a nossa união. Então é quanto? 200 menos 38 que está fora, sobra o quê? 162. Beleza? Então vou voltar lá e vai ser o quê? 162. Então aqui tem uma condição e ó, é 162. Beleza? 162. Então ficar esperto aí com o quê? Quem é seu universo? Agora, a condição foi dada entre os 162 candidatos. Por que entre esses? São aqueles que têm uma ou duas ou três formações mencionadas, né? Que vai ser o quê? Direito, sociologia ou história. Aí a pergunta é, né? O que ele quer, na verdade, né? Tá afirmando. A probabilidade que ele seja formado apenas em história. Não falou história, falou apenas. Apenas história. Vamos lá, no diagrama de novo. Apenas história é quanto, Josmar? Opa, apenas história, ó, 24. Né? Então, apenas história, 24. Então, coloco 24. Então, vai ser 24 sobre quem? 162, que vai dar aproximadamente 0,14 alguma coisa. E falou que é o quê? Inferior a 0,2. É inferior a 0,2? Com certeza. Então, o item 10 está certíssimo, porque é inferior. Beleza? Item 11. Escolhendo-se ao acaso um entre os dos... Agora tudo bem, ó. Entre os 200 candidatos, né? Entre os 200 candidatos, então, probabilidade, agora, ó, são entre os 200 candidatos. Eu posso até colocar aqui, ó, 200. Não é isso? A probabilidade que ele não tenha nenhuma das três formações mencionadas é superior a 0,25. Quantos não tem nenhuma das três formações? Vamos voltar no diagrama, que ele vai me trazer as informações. Quantos, Osmar? 38. Não tem nenhuma das três formações. Então, não é isso? Vamos fazer o que aí? Então, agora vai ser 38 sobre quanto? Sobre 200, não é isso? Que vai dar exatamente 0,19. Aí ele fala o quê? É superior a 0,25. É superior a 0,25? Não, Josmar, é inferior. Então, o item 11 está errado. Belezinha? Então, fizemos 5 itens aí de uma prova que possuía 10 itens desse ano 2015, tá? Onde você percebe o que, Josmar? Quando tem algo em comum, eu vou montar diagrama. Então, Josmar, aqui está o nosso diagrama. Ou seja, você percebeu que tem algo em comum, você monta diagrama. Beleza? Se tem algo em comum, por favor, monte diagrama. Porque vai trazer para você o quê? Uma interpretação concreta do que está acontecendo. Beleza pura. Vamos continuar aqui então, vamos lá. Outra questãozinha aí, né? Fala bem assim, ó. Considerando que Ana e Carlos candidataram-se a empregos em uma empresa e sabendo que a probabilidade de Ana ser contratada é igual a 2/3. E que a probabilidade de ambos serem contratados é 1/6. Opa! Vamos lá de novo para a gente interpretar. Diana ser contratada, Josimar, Diana ser, são 2/3. Né? Agora, de ambos serem contratados, os dois, de ambos serem contratados, é 1/6.
julgo os itens subsequentes. Então já percebi o seguinte, né? Tem algo em comum? Tem. Tem algo em comum. Ana pode ser contratada, são 2/3, mas dos dois serem contratados, tanto Ana quanto Carlos, é igual a 1/6. Aí julgo os itens. Então, vamos montar logo o diagrama para a gente verificar? Vamos lá. Então, olha só aqui. Ana e Carlos. De Ana ser contratada, a questão fala, vamos ver aqui, 2/3. Vou nesse cantinho aqui a informação. 2/3. De Ana e Carlos é 1/6. Beleza? Aí você percebe que nós temos aí duas frações. Perfeito, né? Mas eu gosto, e você também vai gostar, claro, né? Tô aqui para te mostrar o que é bom. Que eu tenho duas frações com denominadores diferentes. Fala o seguinte, criar uma fração equivalente. Sempre que eu trabalho com frações, eu gosto de fazer o que? Eu gosto de trabalhar com frações que elas possuem os mesmos denominadores, tá bom? Que elas possuem os mesmos denominadores. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho 2/3 ali e tenho 1/6, seria interessante o quê? Fazer com que os denominadores 2, 3, né? 3 e 6, eles fiquem iguais. Então eu faço o seguinte, tem como fazer o 3 e o 6 ficarem iguais? Tem. Faz o 3 ficar igual ao 6, não é mais fácil? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar, ó, e você vai criar uma fração equivalente. Então você multiplica embaixo por 2 e em cima também tem que ser por 2, porque se você multiplica uma fração, o denominador por um número, você tem que multiplicar o numerador também pelo mesmo número, para não alterar a sua fração. Ela vai se tornar uma fração equivalente, vai ter o mesmo significado, vai ter a mesma, né, vai ter o mesmo valor, digamos assim, né? Gera o mesmo resultado. Mas então é o seguinte, eu vou fazer o 3 virar 6. Então eu multipliquei por 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, ao invés de eu usar 2/3, eu vou usar 4/6. Então, de Ana ser contratada são 4/6. De ambos serem contratados é 1/6. Aí fica melhor para fazer as continhas. Então, uma dica para você. Você percebeu que você tem aí, Josimar, frações com denominadores diferentes. Você vai fazer o quê? Você vai criar, vai fazer elas serem o quê? Terem o mesmo denominador. Beleza? Então, 4/6 e 1/6. Aí fica bonitinho. Então, ó, de Ana ser contratada, agora sim, 4/6. De ambos serem contratados, 1/6. Pronto, agora tá pronto aí o comando. Beleza? Agora o comando nós fizemos, né, a interpretação do comando da questão. Agora vamos julgar os itens. Beleza? Então, percebeu que estamos trabalhando com frações e essas minhas frações não possuem os mesmos denominadores. Você vai fazer o que, Osmar? Você vai pegar e vai criar frações equivalentes. Para quê? Para facilitar a sua vida. Tá bom? Agora vamos lá então, voltar lá na questão. Já interpretamos o comando, aí vem o nosso item 12. Fala assim, ó. A probabilidade de Ana ser contratada e de Carlos não ser contratado é igual a meio. Gente, essa questão aqui, ó, é da Polícia Militar. Mas se você pegar a prova do CFO, do Corpo de Bombeiros, 2011, é essa mesma questão de novo, sabia disso? CFO combatente do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal aqui do DF, né? É a mesma questão repetidíssima, né? Então fique espertinho. O que eu falo para você? Treine as questões. Então assim, como eu faço muitas questões, eu gosto de responder as provas todas, então você vai percebendo, você vai entendendo. Então essas dicas que eu dou para você, guarda elas. Mas tem que fazer? Tem. Ah, eu vou fazer 100 questões. Não, faça 200, faça 300, faça 400 questões. Mas, Josmar, tem que ser assim, tá bom? Porque não vai ter tempo no dia do concurso, meu Deus do céu, de eu ler a questão e ficar lá pensando o que é que eu vou fazer. Ah, vou parar para ir interpretar. Não, eu bati o olhinho, Josmar. Caramba, já fiz uma parecida com essa, ó. Pá.
Aí eu bati o olhinho aqui de novo, ó, pô, já fiz uma parecida com essa também, ó. E concurso público é isso. Concurseiro é isso. É você fazer tanto que quando você vai fazendo as provas, você já fez algo parecido. Então vem aquela confiança, vem aquela segurança e a prova é outra. Mas bateu o olhinho, nunca vi a questão. Aí vai ler o próximo item. Mas nunca nem vi essa também. Cara, traz uma insegurança tão grande. Mas se treinar, né? Então a perfeição vem pela onde? Vem pelo treinamento. Tá bom? Então, provinha do CFO 2011 também, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, repetidíssima. Tá ok? Então olha só aqui, Josmar. Item 12 fala o quê? A probabilidade de Ana ser contratada e de Carlos não ser contratado. De Ana ser e Carlos não ser. É igual a meio. Vou lá no diagrama. De Ana ser e Carlos não ser. De Ana ser e Carlos não ser, onde é que está aí, Josmar? De Ana ser e Carlos não ser. Ou seja, esse verdinho que eu estou pintando, ó. De Ana ser e Carlos não ser é de apenas Ana ser contratada, né? Eu falo que Ana ser contratada e de Carlos não ser contratado, em outras palavras, é falar o quê? De apenas, somente, exclusivamente Ana ser contratada. Beleza? Então, de Ana ser e Carlos não ser, então é o quê? É de apenas, somente, exclusivamente Ana ser contratada. Então, é só fazer isso aqui, ó. Se Ana ser contratada é 1/6, ou melhor, desculpa, 4/6, já tem 1/6 aqui dentro, falta o quê? 3/6. Não é isso? Fica até mais fácil de fazer a continha, tá vendo? Por isso que é bom criar as frações equivalentes ali, mesmo denominador. Então, olha só, Josimar. Então, de Ana ser contratada, né? De Ana ser contratada são 4/6. Tá até aqui, ó. Tô pontilhando para você ver, ó. De Ana ser contratada, tá aqui, ó. Ana ser contratada, 4/6, né? Então, se eu já tenho 1/6, falta o que aqui? 3/6. E eu quero apenas Ana ser contratada. De apenas Ana ser contratada, são 3/6. Mais 3/6, vamos simplificar aqui. Divide por 3, dá 1. Divide por 3, dá 2. Então, falar 3/6 é falar o que, Ismar? É falar meio, correto? Então, de apenas Ana ser contratada ou falar de Ana ser contratada e Carlos não ser, é igual a quanto? É igual, né? É igual a meio. Então, o que fala lá o item? É igual a meio. Então, o item 12 está totalmente correto. Beleza? Item 12 está correto. Perfeito. Aí vem o item 13. Se um dos dois for contratado, aí eu vou chamar sua atenção de novo. Você percebe, ó, que já começa com a condição. Se, né, ó, não é a condição? Opa, fiz isso apagar, ó. Peraí. Se um dos dois for contratado, tem que prestar atenção nesse detalhe. Depois vem, ó, a afirmação. Ó, se um dos dois for contratado, aí começa, ó, a probabilidade de que seja Carlos será igual a meio. Mas eu tenho que perceber que esse início de item, Josimar, me traz uma condição. Me traz uma condição. Se um dos dois for contratado, o que significa isso, Josimar? Vamos lá no diagrama. Vamos fazer aqui de novo, ó. Então tem aqui, ó. Ana, Carlos. O comando fala assim pra mim, ó. O comando é esse aqui, ó. O comando são 4/6. O comando é 1/6. Esse é o comando. Aí eu consigo ver aqui que são 3/6. Agora vem cá, pro próximo item, se um dos dois for contratado. Se um dos dois for contratado, o que significa isso? Que aqui fora, meu Deus, é 0. Porque se um dos dois for contratado, do lado de fora tem que ser 0. Porque se aqui fora tiver algum número, é porque nenhum dos dois em algum momento não foi contratado. Então, ó, se um dos dois for contratado, fora tem que ser 0. Esse início de item traz essa interpretação que tem que ser percebida. Tá ok?
Ou seja, se um dos dois for contratado, então fora é zero. Porque lá fora, Josimar, significa o quê? Quando nenhum dos dois é contratado. Mas a questão deixa claro que um dos dois tem que ser contratado. Então aqui fora é zero. Aí você termina a questão preenchendo aqui, ó. 3/6 com o sexto, mais o que está faltando, mais o zero, não tem que ser meu todo? Quem é meu todo, né? 1. E quem vai ser 1? 6/6. Então já tem aqui, ó, 3/6 com 1/6 dá 4/6. Tá faltando 2/6 mais o zero dão 6/6. Beleza? Então, tem que perceber, se um dos dois for contratado, lá fora é zero. E para dar 1, tem que somar quem aqui, Josmar? Esse, mais o zero, tem que dar 1. Já tenho 3/6, 1/6 e 0. Estão faltando o quê? 2/6. Para preencher o diagrama totalmente, eu quero encontrar Carlos aqui, ó. Não somente Carlos, porque somente Carlos são 2/6. Mas Carlos é quem, ó? Estou pontilhando Carlos. Carlos é quem? 1/6 mais 2/6, que dão 3/6. Está montado o meu diagrama perfeitamente. Aí o item fala o que pra gente? A probabilidade de que seja Carlos. Ser Carlos é quem, Josimar? Ser Carlos aí é tudo isso aqui, ó. Carlos. Mas quem é Carlos, Josimar? Carlos dá quanto? 3/6. E quem são 3/6? Simplifica de novo. É meio. 3/6 por 3 por 3 dá meio. E o item fala o que pra gente lá? Que é igual a meio. Certíssimo. Item bom, viu? Item bem interpretativo. Então, Josimar, tem que perceber a condição, tá? E montar o diagrama. Belezinha? Então, vou finalizar aqui, né? Mais esse bloco, tá ok? E no próximo bloco, aí sim, já fizemos bastante com teoria de conjuntos. Agora vamos mostrar outros modelos de questões. Belezinha? Envolvendo ainda probabilidade. Até o próximo bloco, tá? Daqui a pouquinho.